Meu nome é Marco Antônio, tenho 29 anos. O fato que vou contar aconteceu no ano de 1995, quando eu tinha 7 anos de idade. Atualmente, os meus pais são separados, mas naquela época eles ainda viviam juntos. Eram eu, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho, que na época tinha 11 anos. Na época, meu pai e meu irmão, meu pai e meu irmão íamos muito para Marilândia, pois lá tinha fazenda e um sítio de 2 tios meus. O meu tio, que tinha o sítio, era cunhado do meu pai, e o meu outro tio, que tinha a fazenda, também era tio do meu pai, que era irmão da minha avó. Já era um senhor idoso. Quando a gente ia para lá final de semana, a gente ia mais para dormir no sítio, que era do cunhado do meu pai. E na fazenda do meu outro tio, a gente ia mais só durante o dia para visitá-los. Porém, íamos só eu, meu pai e meu irmão, pois minha mãe gostava mesmo era de ficar em casa. Certo final de semana, fomos para o sítio do meu tio. A fazenda do meu outro tio fica em torno de 5 quilômetros do sítio. Então fomos para a fazenda em um sábado no final da tarde. Eu, meu pai e meu irmão no nosso carro, que na época era um Gol quadrado. E o meu tio, dono do sítio, também foi para lá com a esposa e as 2 filhas dele. Na época ele tinha um Corcel 2. Todos nós chegamos na fazenda do meu tio. E lá estavam meu tio, sua namorada, pois sua esposa já havia falecido cerca de 5 anos na época. E também estavam seus 5 filhos, que eram 2 homens e 3 mulheres. Nem o pai deles e nem eles moravam na fazenda. Cada um tinha suas vidas. Porém, eles iam lá quase todos os dias e muitos finais de semana dormiam lá. Esse era um final de semana que eles iam dormir. Chegamos lá no final da tarde, o sol já estava quase se pondo. Quando chegamos, o forno de barro estava aceso, assando biscoitos, e as filhas do meu tio, dono da fazenda, estavam matando frangos caipiras para fazer janta. Então comemos com eles lá, e os adultos ficaram de prosa, aquela coisa de roça. Em certa hora já tinha anoitecido, e era lua cheia. Foi quando um dos filhos do meu tio deu a ideia de ir para a lagoa pescar traíras. Então, todos os homens adultos animaram ir, com exceção do meu tio, que era o dono da fazenda. Eu e meu irmão, como era muito novo, meu pai não queria deixar a gente ir, mas a gente ficou insistindo. Foi quando uma das mulheres, que era filha, começou a falar que estava querendo ir também. E uma delas falou que também iria, apenas para dar uma olhada e voltar em seguida. Então meu pai disse que eu poderia ir, eu e meu irmão poderíamos ir, mas que teríamos que ir com elas e que quando elas voltassem nós também voltaríamos. Então eles aprontaram tudo: as varas de pescar, as iscas. A lagoa mais próxima ficava em cerca de 2 quilômetros da casa, na beira da estrada. Então eles decidiram lá. Os homens iam no Corcel do meu tio e as mulheres iriam em um Fusca de um dos filhos do meu tio. Então fomos no Fusca, eu, meu irmão, as 2 mulheres que eram as filhas do dono da fazenda e minhas 2 priminhas do meu tio, do dono do sítio. Como eu e meu irmão e minhas 2 priminhas éramos todas crianças, coubemos nós 4 lá atrás do Fusca. E as 2 filhas do meu tio foram sozinhas na frente. Antes de sair, o dono da fazenda disse para as mulheres tomarem cuidado lá na lagoa, pois lá costumavam aparecer raposas e elas poderiam atacar. Então partimos em direção à lagoa, o Corcel na frente e nós no Fusca atrás. O Fusca com aquela barulheira dele à noite, aquele vento na cara cheiro de eucalipto. A fazenda do meu tio era cheia de eucaliptos. Íamos andando pela estrada dentro da fazenda e só vendo eucaliptos. Aquilo era uma aventura para mim com os meus 7 anos de idade. Chegamos na lagoa e encostamos os carros.
A que estava dirigindo o Fusca, que se chamava Marília, já deixou ele posicionado na beira da estrada de frente, para quando fôssemos embora ficar mais fácil. Então fomos todos para a beira da lagoa ver os adultos começarem a pescaria. Depois de ficar um tempinho lá vendo eles pescar, eu já tinha me cansado de ficar ali e fui para dentro do Fusca, no banco de trás, ficar lá dentro um pouco. Quando eu era pequeno, eu adorava carros e adorava ficar dentro deles. Depois de uns 10 minutos que eu estava dentro do Fusca sozinho, a Marília, que é a que estava dirigindo ele, foi até ele também e sentou no banco do motorista para pegar alguma coisa no porta-luvas. Então, ela começou a conversar comigo para distrair um pouco. Começou a falar: "Olha que escuridão, Marco, não tá com medo não?" Eu disse: "Tô nada", mas na verdade eu tava com um pouco de medo sim. E ela diz: "Vamos iluminar um pouco aqui para ver o que tem lá na frente." Então ela colocou a chave do Fusca na ignição, girou até ligar o painel e puxou a alavanca esquerda do farol para o farol alto ligar. Quando o farol alto ligou, tinha uma criatura bizarra a uns 6 metros do carro. A criatura era totalmente negra e estava de pé. Porém, foi o tempo da Marília ligar o farol e a criatura já se ofuscar com o farol. A Marília entrou em desespero. Na hora ela já até soltou a alavanca e a gente ficou no escuro novamente. E ela começou a gritar: "Gente, cuidado, tem um bicho aqui!" Gritando completamente desesperada. Eu não sabia nem o que eu fazia. A sorte é que eu estava no banco de trás e continuei lá me cagando de medo. No que a Marília gritou, todos já vieram para perto e colocando a lanterna na frente do Fusca. Porém, já não se via mais nada, a criatura já tinha escondido. Então a Marília continuou desesperada e disse: "Vocês não sabem o que eu vi ali. Você viu também, Marco?" Perguntando para mim. Eu todo assustado falei: "Vi sim, era um bicho muito feio." A Marília continuou desesperada e falou: "Vamos embora, vamos embora." Nisso, o meu irmão e as minhas duas priminhas já foram entrando para dentro do Fusca. E a Marília falou: "Vamos embora." Então a irmã dela entrou no carona e ela já foi ligando o Fusca, toda assustada e olhando para todos os lados para ver se não via criatura novamente. Nesse momento, meu irmão e minhas primas estavam no banco de trás junto comigo, me perguntando se eu tinha visto mesmo. Os três me perguntando ao mesmo tempo, e eu olhando para todos os lados também e falando: "Vi sim, era um bicho feio." Nisso, os homens já foram arrumando as coisas e entraram no corcel para ir embora. Então a Maria fechou os 2 vidros do Fusca e saiu acelerando, e o corcel veio atrás. Chegamos na casa e entramos todos para dentro, e a Maria continuou a contar o que tinha visto quando ligou o farol do Fusca. Todos os adultos ficaram assustados com o desespero que ela estava contando aquilo. E eu também tentava falar alguma coisa do que eu tinha visto, mas todos queriam prestar atenção no que a Marília falava. Depois de acalmarem a Marília um pouco, eu, meu pai e meu irmão, meu outro tio, a esposa e as filhas dele, ainda voltamos para o sítio, naquela estrada escura, eu sozinho no banco de trás do carro do meu pai e meu pai e meu irmão nos bancos da frente do Gol. Eu nem conseguia olhar para fora dos vidros. Eu ficava agachado olhando para o chão do carro de tanto medo que eu tava. Depois desse dia, até hoje tenho medo de andar em áreas rurais à noite. Boa noite.